o construtivismo de Jean Piaget. Jean Piaget não era um educador nem professor. Ele estudava moluscos, malógrafo, afinal de contas, estudo de moluscos, né? Ele observou, estudando aos 15 anos, ele escreveu um artigo sobre as observações de um molusco que estava nos lagos da Suécia, e o mesmo molusco estava nos lagos da Suíça. Ora, os lagos da Suécia são muito ondulados por causa da ventilação, do vento. Então, o molusco tinha uma forma, digamos, oblonga, assim, tipo elíptica, né? Pontuda, duas pontas para poder furar as ondas. Ao passo que, nos lagos suíços, esse mesmo molusco tinha uma forma arredondada, porque ele tinha que se movimentar deslizando de maneira suave entre as águas. Se estivesse com as oblonga, com as duas pontas, ele teria dificuldade de se mover. Então foi, digamos, a influência do meio que fez com que ele se modificasse. Então, Piaget estuda todo o conhecimento através de 3 conceitos. O primeiro conceito é o de acomodação. No caso do molusco, ele se modificou para poder se movimentar nos lagos da Suécia, tornou-se oblongo e ficou redondo nos lagos da Suíça, porque tinha que se movimentar numas águas calmas, não tão sujeitas ao vento, a ondas. Isso é acomodado, quando o indivíduo se modifica. E existe assimilação, que é, digamos, uma maneira clássica de entender o conhecimento tradicional de Aristóteles, de Tomás de Aquino, é quando o conhecimento se torna, digamos, parte da pessoa. Por exemplo, nós assimilamos o alimento. Nós comemos arroz, carne, feijão, salada, sei lá o quê, e esse alimento, depois todas as reações químicas, bioquímicas, desde a saliva, tialina, até o gás do estômago, e o que acontece também através do suco gástrico nos intestinos, ele é absorvido e transformado em alimento para o organismo em forma de sangue. Então, nós assimilamos o alimento. Se nós comemos muito açúcar, nós nos tornamos bastante obesos. Pelo menos a maioria das pessoas se tornam obesas com bicarbonato e com açúcar. Nós assimilamos. Portanto, eu torno o conhecimento meu. De certa maneira, eu me aproprio dele e faço uma parte de mim. Eu assimilo, eu absorvo o conhecimento. E, finalmente, existe a chamada equilibração. Porque a acomodação é um movimento de dentro para fora, é centrípeto. É centrífugo, centrífugo, de dentro para fora. Eu estou fugindo do centro. E a assimilação é centrípeto. Então, a adaptação é a equilibração, equilíbrio entre acomodação e assimilação. Nós temos que conservar um equilíbrio. Então aí nós construímos o conhecimento. Como construímos? Através da desequilibração. Quando o conhecimento novo surge, nós temos as estruturas, digamos, desde a criança, sensório e motor, depois motor, acessório e motora, depois vem até a parte de assimilação intelectiva, né? As diversas fases que Piaget dá. Então, Piaget considera os seguintes estágios de desenvolvimento para o indivíduo aprender.
Primeiro tem a criança de até 24 meses, tem um estágio sensório-motor. Portanto, ela recebe pelos sentidos. Em segundo lugar, temos o pré-operatório. A criança começa a mexer com os objetos. Por exemplo, quando a criança começa a abrir e fechar a caixa de fósforo, segundo Piaget, acender e apagar a lâmpada. Depois ela começa a repetir até aprender. Isso vai de 2 a 7 anos. Mas não são tempos fixos. Hoje em dia, por causa da internet, as coisas são mais diferenciadas. Em terceiro estágio é o operatório concreto. Isso é no momento em que ele começa, digamos, a ele mesmo, pessoalmente, operar, mexer, construir objetos, fazer, digamos, experiências sobre as coisas concretas. Esse estágio vai de mais dos 7 anos aos 12 anos, segundo Piaget. E, finalmente, ele vai entender as operações formais abstratas, que são as operações de identidade, negação, conversão e reciprocidade, INRC. Identidade, negação, conservação de um para outro e, finalmente, reciprocidade, que vai dos 12 anos em diante, quando, então, ele consegue, digamos, pensar sobre o concreto de maneira abstrata, fazer, digamos, as próprias conclusões teóricas. E, finalmente, tem também o equilíbrio e a acomodação que perpassa todos esses estágios, né? Como é que a criança, segundo Vygotsky, vai entender que o adulto vai se comunicar com ele? Num certo, acho que na questão do desenvolvimento e aprendizagem, o Vygotsky fala de uma criança de 11, 12 meses, 13 meses, sei lá, uma criança pequena, que viu de repente o suco e ela começou a apontar para o suco, porque ele queria beber o suco. Apontava o suco até que vinha um adulto e deu para ele. Então ela aprendeu aí que o gesto de apontar fazia com que o adulto se comunicasse com ela. Então aí já temos o construtivismo através da interação social. Então chama-se de socio-interacionismo, que é a teoria, digamos, de Vygotsky, que tem um outro fundamento teórico, ideológico até, baseado mais em Marx, mas que tem, digamos, pode ser complementar, no meu ponto de vista, aceito os pontos contrários, pode ser os dois, o construtivismo de Piaget e o socio-interacionismo de Vygotsky podem ser complementar um do outro. Portanto, temos o sensório-motor, quando através dos sentidos, a pessoa vai mexendo, a criança vai mexendo, vai aprendendo que é o dedo, que é o pé, que é a mão, assim por diante. A criança, de vez em quando, morde o próprio pé, o próprio dedo. Depois tem o pré-operatório, quando a criança começa, então, a lidar com os objetos. E terceiro, o operatório concreto, quando, então, ela começa a fazer transformações. E, finalmente, o operatório formal, quando ele atinge, então, a questão da abstração do teórico. E assim também, quais são as consequências pedagógicas disso? É que no ensino não se pode ensinar qualquer coisa a qualquer um, como pretende o behaviorismo. Behaviorismo, segundo a conclusão pedagógica, eu posso ensinar qualquer coisa a qualquer um, desde que eu tenha o estímulo adequado para ter a resposta que eu pretendo. Ao passo que no construtivismo é preciso que o aluno esteja mentalmente predisposto a conhecer, que tenha capacidade de aprender. É o que depois, mais tarde, Vygotsky vai apresentar nos chamados zonas reais de aprendizagem, de desenvolvimento, CDP, Zona Real de Desenvolvimento,
e zona potencial de desenvolvimento, ZDP, que será assunto do áudio seguinte.